Olá, eu sou Pablo, sou fundador da Houseful e apresentador aqui do Pérolas Imobiliária. Hoje tenho duas pessoas muito especiais aqui. Como co-apresentador, eu tenho meu cofundador, o Robson Mandaloso, e vamos entrevistar uma das 20 pessoas mais influentes no mercado imobiliário, a Denise Mandaloso, que ela tem uma trajetória muito bacana e tem umas histórias bem interessantes sobre o mercado imobiliário que eu acredito que vocês vão aprender. Então, eu vou pedir para o Robson se apresentar. Olá pessoal, sou o Robson, sou irmão da Denise. Só corrigindo, né, o nome dela é Denise Vieira. Ela é Madaloso, só que esqueceram de botar o Madaloso no nome. Entendi. E é muito gratificante estar aqui hoje contigo. Além de minha irmã, eu te admiro muito por toda a tua trajetória. Parabéns, obrigado por estar aqui. Denise, por favor. Obrigada pelo convite, Pablo, Robson. É um prazer imenso estar aqui, né, falando com vocês nas pérolas do imobiliário. Bom, eu venho aí, né, dessa trajetória no mercado imobiliário, já passei de 20 anos de experiência e é um prazer, né, estar aqui conversando, especialmente na companhia, né, do meu irmão, que também é do mercado. A gente já está no mercado imobiliário há tanto tempo e é um prazer ter essa conversa juntos, né? Eu acho que vai ser bem bacana. Obrigado por aceitar o convite. E já começando, Denise, nos bastidores, você estava contando algumas histórias muito engraçadas. Então, quer dizer que você já foi pintora de apartamento. Conta um pouquinho mais. Quando você me convidou, né? Eu pensei assim, pérolas do imobiliário. A primeira que eu lembrei é que nós já tivemos imobiliárias aí, a imobiliária por 18 anos, e no começo a gente começa fazendo realmente de tudo, e a gente nem estava tão no começo assim, né? Mas já tinha um volume já de carteira de imóvel administrado. Só que a gente estava passando por uma fase de crescimento e nessa fase de crescimento estava faltando mão de obra para fazer as pinturas dos apartamentos, né? A gente trabalhava com muito apartamento de estudante e estudante indo embora, não tendo... A demanda não estava sendo atendida pelos nossos contatos que a gente tinha de pintor, né? E a gente começou a ver quanto que um pintor ganhava, né? Por uma pintura, a gente pensou, quem sabe seja um bom negócio a gente começar um dinheirinho pro fim de semana. Um dinheirinho pro final de semana, né? Nessa época ainda, eu acho que parte de nós ainda era estudante também. Sim. E trabalhava, estudava, e a gente pensou, pode ser uma boa a gente pintar. Pintar é tão fácil, né? Ainda mais pintar esses apartamentos que não tem mobília, é pequenininho, pintar de branco, né? Tranquilo, vai ser tranquilo, né? A gente foi num dia, no final do expediente, depois de fechar às 6 horas, a gente foi pro apartamento, compramos o rolo de tinta, pincel, a tinta, e enfim, fomos. E eu levei, uma das coisas que eu lembro até hoje, que eu não esqueço, que eu levei o meu radinho preferido pra gente escutar uma música enquanto a gente não tinha Spotify. Aí eu levei o meu radinho, que era aqueles radinho pequenininho, preto, aqueles de alarme, que quando se acordava, tocava alarme, você batia em cima, né? Sim. Professor Neca mais um tempo, dava a batidinha em cima do radinho. A gente fomos nós três, foi eu, o Robson e o Lucas também, né, que é nosso irmão. E a gente começou lá a pintar, né? Foi um desastre, Pablo. Eu aprendi que a pintura demanda de você saber mexer no rolo, né? O próprio rolo de tinta, você tem uma pressão certa para dar, porque conforme você dá a pressão maior, fica a marca do rolo e se o rolo é novo, que no caso era novo, porque era a primeira pintura que a gente fazia, fica a marca daquele espelhinho do rolo na tinta. E a gente não sabia a pressão que você tem que levar de para baixo, você tem que fazer a parede toda, então a gente parava pela metade, depois descia, passava o rolo de qualquer jeito. O pincel também, ele tem uma forma específica de você dar a pincelada na parede, não dá para pincelar de qualquer jeito. A gente descobriu depois, porque a gente teve que limpar,
Nossa. Os respingos, o quanto que respinga para tudo aquele lado. E a gente não fez a proteção adequada, a gente não tinha comprado fita para fazer isolamento. Uhum. Então a gente foi com uma parte em jornal, achando que o jornal ia ser Ia fixar. ia ser o suficiente para, né, para que a sujeira da tinta. Enfim, a gente ficou uma noite inteira. A gente saiu de madrugada desse apartamento. A gente não conseguiu pintar todos. Era um apartamento de 2 quartos. Era pequeno, era uma metragem pequena. Não tinha mais do que 60 metros quadrados. Era um apartamento pequenininho, mas a gente não conseguiu. A gente saiu já era madrugada. E mesmo assim, a gente não conseguiu fazer toda a pintura do imóvel. E a conclusão foi que a gente, no fim das contas, teve que pagar ainda um pintor para fazer, para corrigir a lambança que a gente fez no imóvel, né? E ainda, como prejuízo maior, eu esqueci o meu radinho dentro. E perdeu o rádio. Perdi o meu rádio. Porque depois eu voltei lá e o radinho foi levado por alguém que esteve. Não sei se foi pelo pintor que foi depois, ou se foi por conta das visitas que tiveram no imóvel. Enfim, eu perdi ainda o meu radinho nessa história. Foi um prejuízo total e uma conclusão que pintura, ela não é algo assim tão simples quanto possa parecer. Sim. Né? Você tem que ter se não tiver a técnica, para desenvolver a técnica, você tem que ter um tempo de dedicação, né? Mas a gente estava naquela fase de empresarial que você quer fazer tudo e quer ganhar também dinheiro aonde haja possibilidade, né? Onde a gente viu uma brecha. Então, sim, a gente já fez... Quando a gente diz que a gente faz de tudo, quando a gente começa, né, num negócio, a gente levou ao pé da letra mesmo. A gente fez de tudo, inclusive a tentativa frustrada de pintar um apartamento. Muito legal, né? E sabe que vocês têm muito mais tempo de imobiliária que a maioria das pessoas, né? E as pessoas basicamente têm o conhecimento de alugar o imóvel, né? E aí, todo mundo, quando termina a locação, você pensa, não, eu resolvo. Não, imagina pagar tudo isso. Resolver não. E depois gera conflito, muitas vezes, na vistoria, porque acham que a imobiliária está cobrando pela pintura, tá? Mas eu pintei, ficou bom. Mas se você passar uma luz, você vai ver as marcas de rolo e tudo isso. E o proprietário, obviamente, não vai querer um imóvel mal pintado, né? Sim, essa questão, inclusive, de pintura, ela é um dos grandes conflitos na hora da desocupação. Né? A questão de se pinta ou não pinta um imóvel já é uma coisa que a própria vistoria tem que resolver no início da locação, detalhando muito bem e usando uma linguagem bastante clara, né? Sendo bem descritivo na parte da pintura. E na hora da desocupação aquela primeira discussão se deve ser pintado ou não o imóvel, e depois ainda a qualidade dessa pintura quando ela é feita. Sim. Né? Porque daí, se eu sou locatária e eu me aventuro a pintar, né? Pode acontecer tudo isso. Daí a imobiliária vai lá, ou muitas vezes uma vistoria despreparada vai lá e diz que o imóvel, a pintura está em péssimo estado. E daí, quem pintou, como assim péssimo estado? Acabei de usar uma tinta nova aqui, né? E você chega me julgando, você quer ganhar em cima de mim, né? Então, começa toda uma discussão aí por conta dessa qualidade da pintura. E já começa por um problema de comunicação, que ao invés de você colocar que a pintura tem marca de rolo, tem respingo de tinta, tem o rodapé sujo, né? Não tem uma boa cobertura, ainda apresenta a marca da tinta anterior, você já rotula como uma péssima pintura. Então, você já chega na conclusão, ao invés de dizer o que fez com que você chegasse naquela conclusão. E daí a conclusão ela é dispensada. Né? Se você ainda diz que tem marca de furo, marca de rolo, marca do que tiver, essa conclusão é absolutamente dispensável. Ela só serve para dar rolo, para dar briga, para dar discussão. Né? Então, e é aquela coisa do inquilino também chegar no momento em que ele está muito apertado de grana. Né? Então, eu acompanho, por exemplo, atualmente o grupo de condomínio onde eu moro. E volta e meia tem desocupação de inquilino. E eu sei que está desocupando porque volta e meia aparece um inquilino perguntando qual que é a marca da tinta, quantas latas foram, né? Até o ponto de já pedir emprestado pincel no grupo do condomínio.
e secador de cabelo na sequência, né? Eu pensei assim, deve ser um vizinho precisando de secador de cabelo, daí eu linkei com a história Pra anterior. secar tinta. Dele pedir, eu disse, não vou emprestar o meu secador de cabelo para ele secar a tinta, porque a vistoria no outro dia não deu tempo de secagem da vistoria. E daí a pessoa economiza, daí você vê que é uma economia que não é uma economia inteligente. Exatamente. Né? Não, você acha que é um serviço simples, você acha que estão cobrando demais, né? E isso dá uma série eu acho que a gente pode pensar que o seguinte, a imobiliária entendendo isso, ela pode oferecer o serviço de pintura, dizendo, olha, eu não tenho aqui o serviço mais barato, mas também não é o mais caro, que é importante que seja competitivo esse preço. Com certeza. Ele está ali no meio termo, mas você tem a certeza que vai ser um trabalho que você não vai ter que refazer. Porque daí, se você, locatário, já está no momento de que a despesa está alta, porque não tem só a pintura, tem a mudança, tem todo o desligamento de concessionária e religação em outro imóvel que você está indo, a despesa da mudança, toda a despesa de deslocamento, você tem uma série de despesas extraordinárias nesse mês. Sim. Né? Então, você acha que aquela economia ali, ela vai ser suficiente. Aí você pinta ou contrata, né, o zelador do condomínio lá que diz que pinta também e que também faz lambança, né? E depois vem a conta de você ter que pintar de novo. Então, aquela economia que parecia ser o ideal, ela acaba se tornando ainda mais somando naqueles gastos excessivos que você tem no final do mês, né? Então, não vale a pena. E falando em zelador, você tem uma outra história do filé, né? Tem. Essa Conta também um a gente pouquinho mais. lembrou, né, Robson? Sim. Até antes de entrar nessa história, eu queria comentar assim que o mercado imobiliário, na verdade, ele quando a gente montou a imobiliária lá atrás, eu vejo muito que ele amadureceu, né? Então é justamente nessa ideia, como que eu vou economizar? Então eu vou fazer tudo, né? E o inquilino também pensava dessa forma, né? Então acho que o mercado foi amadurecendo com o passar do tempo. Eu lembro quando a gente começou em 2002, né, quando a gente abriu a imobiliária, o corretor, o dono da imobiliária, fazia contrato, ele fazia vistoria, ele fazia a reforma, ele tentava fazer todo o processo, né? E aí o mercado foi, com o passar do tempo, aprendendo que é melhor tu delegar para um especialista e deixar aquela parte que realmente que deveria ser o foco, não pintar o apartamento à meia-noite, mas pensando no que negócio que eu vou fechar no dia posterior, que cliente que eu vou atender, aonde eu vou prospectar e deixar esses trabalhos que realmente é um leque, né, de oportunidades, mas deixando isso para cada especialista, né? Então o mercado atualmente, talvez para quem está nos escutando hoje, parece que é uma coisa absurda, né? O dono fazer a pintura, o dono fazer o contrato, o corretor fazer o contrato, escrever o contrato. Fazer análise de crédito. Aprovação Hoje da a gente já tem garantia. muitas ferramentas, né? Mas no passado era muito isso, né? Mas ainda hoje a gente tem processos que ainda estão em transição, né? Que estão saindo lá da mão da imobiliária, deixando para um especialista, e a imobiliária cada vez mais focada em fechar negócio, né? Que, na verdade, o dinheirinho aquele do fim de semana poderia ter sido maior se a gente tivesse fechado o negócio. Fechado novas locações. É você entender realmente o que é o core business, né, da sua imobiliária e entender que hoje a gente tem muito apoio. Sim. Né? A gente tem muito apoio. Então, o que pode ser terceirizado com acompanhamento, que daí não dispensa o acompanhamento da imobiliária, precisa ser. Precisa ser porque ele precisa se dedicar a trazer, né, novos clientes, a cuidar dos clientes que estão na casa, né, para eles terem uma boa experiência, para eles permanecerem, para você permanecer com a carteira que vem crescendo, que você já é solidificado, ela já está ali. Então, trabalhar isso é muito mais interessante do que você se aventurar, né, na manutenção, na vistoria, né, e fazendo coisas que exigem
muito mais técnica, né? Exige muito mais... Um profissional, né? Muito mais um profissional. Se a gente estiver falando de vistorias, né? Hoje, por exemplo, a própria Houseful já tem lá, né? O glossário, já tem lá um padrão de como entra, o que vê, a ordem do que vê, né? Então, e isso daí, numa vistoria inicial, depois vai impactar demais na hora da desocupação. Com certeza. Se tu for ver, se tu for analisar como que o mercado vai lembrar de ti, né? Ele vai lembrar de ti, tu profissional de venda, ou de locação ou imobiliária, pelo aquele teu atendimento, pela forma como você conduziu o negócio. Não vai lembrar de ti que a melhor vistoria eu fiz lá Dificilmente tu vai ter essa referência pelo serviço. É um processo, né? Apenas um processo. É apenas um processo. Então, o foco tem que ser o atendimento, né? Tem que ser o cliente, né? A vistoria, ela só se torna inesquecível quando ela é bem ruim. Com certeza. A vistoria e quando gera boa, ela conflito, não né? Quando ela gera conflito. Quando ela é boa, ela passa absolutamente despercebida. Isso. E Denise, me conta um pouquinho, porque você está se especializando muito na parte de rescisão. Sim. Que é uma das áreas mais conflitivas que existe no mercado. Sim. É onde realmente dá briga. Sim. Então, o caso que eu interrompi justamente era uma rescisão, era uma desocupação. Conta um pouquinho mais sobre isso. Conta da história e a gente já fala a história do filé. Sim, que a gente faz de tudo, né? Mas respondendo a tua pergunta, Pablo, sim, eu tô, né? Foi até um motivo de brincadeira comigo, né? Por que a Denise fica olhando para o processo de desocupação, né? Ninguém gosta desse processo e eu fico, e ele sempre me atraiu muito. Eu sempre cuidei da parte administrativa, né? A parte do pós-vendas. Eu sempre gostei muito mais dessa área do que da própria área, dividindo em grandes temas, né? Comercial, administrativo da imobiliária e o financeiro. Eu sempre gostei mais, em matéria de locação, da parte administrativa. Talvez um pouco pela minha formação, né, em direito, por ter sido advogada. Por 10 anos eu exerci ativamente, né, a advocacia, me especializei em direito imobiliário, em gestão imobiliária. Então, acho que por conta do próprio direito, eu tenho um olhar para isso. E eu sempre entendi que o processo de desocupação, eu não entendi ainda muito como fazer, mas eu sempre vi que o processo de desocupação, ele era um processo estratégico para imobiliária. Né? Ele é um processo tão estratégico quanto o processo de comercial, quanto o processo de locação, né? Nós tivemos uma onda no mercado imobiliário em alugar 24, 48 horas, né? A nossa imobiliária, a Terraz, ela investiu muito nisso quando no aluguel digital para fazer frente à concorrência que veio forte nessa etapa inicial do processo. Então, e até por investir muito nisso, a gente teve sucesso, né, de fazer a própria sucessão da nossa empresa. Então, por a gente ter tido sucesso nesse processo. Agora, eu vejo também que existe um outro processo tão importante quanto e capaz de virar a chave no mercado imobiliário, que é o processo de desocupação, o processo de desembarque do inquilino, né, o processo de renovação com o proprietário. Então, ao longo do tempo, eu percebi que é um processo complexo, ele é um processo com várias etapas, né? Ele não é um processo de etapas, de poucas etapas, de etapas simples, e é um processo em que a gente precisa ainda mudar muito a cultura do mercado imobiliário a respeito dele, e como ganho, a gente vai ter uma experiência melhor do inquilino com a imobiliária, o que acontece um reforço da nossa marca. Sim. E com o proprietário, a grande questão da retenção dele no final da desocupação. Né? Se ele vai permanecer ou não com a imobiliária, se ele vai deixar aquele imóvel dele para uma próxima locação. Né? Se a gente realmente está investindo numa cultura de cuidado com esse proprietário, de cuidado com o imóvel dele, que é onde o que gira, a locação toda gira em torno desse imóvel. Então, ele precisa ser cuidado.
né? E a relevância disso vai se mostrar bastante no processo de desocupação. Então, é um processo que, né, trabalhei com gestão de chamados bastante, trabalhei bastante com a parte contratual da imobiliária, a parte própria de manutenção, que é importante, e o processo de desocupação, acho que sempre foi o meu querido, né? Sempre foi o processo que eu mais me dediquei para desenvolver metodologia, para desenvolver ações, o que buscar no mercado, quais são as boas práticas, né, para que a gente torne esse processo realmente um processo bom para todo mundo. Ele precisa ser um processo que ele seja frutífero para a imobiliária, mas que ele seja bom também para o locador e para o locatário. Né? Então, são várias frentes que ele precisa ser pensado, né? Na minha visão, vendo tu falar assim, né, o processo da rescisão, ele atende a várias partes, né? Então, o que eu vi e o que eu vejo é, às vezes, as empresas querendo atender a um interesse específico só do proprietário ou só do inquilino, enfim, ele demanda esse olhar, até de negociação, né? Que tu vai ter que negociar com um, tu vai ter que negociar com outro, e sempre com princípios, né? Não favorecer por querer favorecer um lado, né? Não, eu lembro muito que a gente levava muito no que é o certo, né? Se o certo é o certo, ele tem que prevalecer o certo, né? E eu vejo daí, lembrando das vezes que às vezes a negociação ficava um pouco mais dura, chama a Denise, né? A Denise dava conta. Então, nesse ponto, é o que eu vejo assim, o sucesso teu nessa parte, ele vai muito naquela posição de uma pessoa que se posiciona, né? Se posiciona pelo correto, tem por trás a base da lei do inquilinato, sabe responder. Então, acredito que essa figura é muito importante dentro de uma imobiliária para realmente fazer frente ao tumulto que é aquele momento, né? Você me fez lembrar uma coisa que era uma pérola dentro da nossa imobiliária, né? Quando a coisa realmente estava, né, num nível mais quente, mais acelerada, chama a Denise. Chama a Denise. Chama a Denise é o ponto de uma vez um cliente dar de dedo e eu não tinha mais outra forma de resolver se não pegar ele pelo pescoço e tirar da imobiliária. Então foi mais ou menos esse o nível. Foi mais ou menos esse o nível, né? E depois, com o tempo, aprendi comunicação não violenta, outros métodos mais inteligentes, mas aquele cliente em especial, ele me tirou absolutamente sério. E é claro que eu fui levando ele atrás, tinha uns 2 corretor montanha, né, para garantir. Mas se eu não me engano, esse continuou sendo nosso cliente, se eu não me engano. Continuou sendo nosso cliente, mas ele saiu desse jeito dentro da imobiliária. Essa foi outra pérola que a gente acabou lembrando no agora. Dia a dia. Eu sei que o dia a dia da imobiliária é conflituoso, né? A gente lida muito com um trabalho muito sensível que é a vistoria, né? E a gente vê que a imobiliária muitas vezes ela se sente refém do proprietário, justamente por essas coisas, né? Sim. Mas o que eu vejo é que esse processo de rescisão, e muitas vezes você tem trazido em outras conversas exemplos muito claros de como comparar o imóvel, por exemplo, com um automóvel, né? Sim. Conta um pouquinho mais de tua visão, que achei muito interessante como você compara o imóvel com um automóvel no sentido de que muitas vezes o proprietário não enxerga que o seu imóvel tem um tempo, tem uma vida, né? Eu acho que essa é uma pérola que eu aprendi do mercado imobiliário, Pablo. Essa é uma pérola que eu levo do mercado imobiliário. Quando eu conheci algumas imobiliárias, né, fazendo a consultoria, estando na cúpula e atendendo, fazendo consultorias a diversas imobiliárias Brasil afora. Atuei um tempo também como consultora autônoma antes da cúpula, mas o que eu aprendi, né, principalmente, né, saindo da minha empresa e olhando para outras empresas, foi que muitas empresas, elas entenderam que existe uma cultura de cuidado do imóvel que precisa ser dado atenção. Então, existe uma falta um pouco de conhecimento e de preparo do próprio proprietário para as manutenções durante o processo de envelhecimento do imóvel.
Sim. Então, o proprietário, a grande questão do proprietário é que ele precisa cuidar das estruturas do imóvel para garantir que aquela locação que foi acertada, que foi fechada, firmada, ela consiga ser executada, Uhum. né, depois daquele contrato de locação. Então, se eu aluguei para moradia, ela precisa servir a finalidade de moradia. Eu preciso conseguir morar ali, né, decentemente. Eu preciso ter toda a estrutura funcionando para que eu e a minha família tenha uma moradia digna. Com certeza. Então, isso o proprietário precisa entender. É a principal, tá dentro, a principal obrigação do proprietário é essa. Uhum. E se é essa, isso está ligado ao imóvel, né? E o imóvel, ele envelhece. Sim. Ele envelhece, ele tem estruturas que ele envelhece. Então, você tem lá já um box de banheiro que vai ter um tempo, né? Se ele for um box de acrílico, ele vai ter uma durabilidade menor do que um box, né? De vidro. A roldana daquele box de vidro é uma roldana que de tempo em tempo ela precisa ser trocada. Se você tem um envidreçamento de sacadas, uma vez por ano precisa ser passado, né, um produto para que haja um deslizamento, ainda mais se a gente estiver falando aí, né, de praia, maresia, por exemplo, em Florianópolis, né? Sim. Você precisa passar uma coisa nessa roldana, uma gordura nessa roldana para que ela deslize bem. Isso vai fazer com que o teu envidraçamento ele dure mais tempo. Tem as borrachas de vedação que elas vão ressecar com o tempo. Você tem a própria os espelhos de luz, né, que precisa trocar, ou a própria fiação elétrica, ela tem um tempo. Então, tudo isso, ferrugem, aparece rachaduras que elas precisam ser fechadas com o tempo, porque o imóvel tem um balanço, né, ele vai se movimentar, então aparece, mesmo que não tenha grandes problemas estruturais, isso vai aparecer com o tempo, isso precisa ser corrigido. A própria pintura, ela precisa ser refeita para que seja preservada a parede. Então, existe uma preocupação, né? Deveria existir uma preocupação com esse envelhecimento do imóvel. Então, acho que uma das grandes pérolas que eu levo do mercado imobiliário é que tem imobiliárias que já olham para isso. A gente tem uma oportunidade de avançar muito nisso ainda, né, dentro do mercado imobiliário. Mas existem imobiliárias que já olham. E eu acho que a primeira coisa que eu aprendi foi que uma imobiliária, ela falou para mim assim, não existe só uma vistoria. A gente faz aqui uma vistoria para o proprietário. Eu disse, opa, isso é diferente. A gente tinha um entendimento, eu tinha um entendimento que existia uma vistoria só, final. Né? Não existe só uma vistoria final. Existem pelo menos 3 vistorias finais. A vistoria completa, que dá conta do estado todo e que faz a comparação geral com a vistoria inicial, que vai dizer, olha, inclusive o que está funcionando, ó, testei isso aqui continua funcionando. Então, ela precisa dizer que o vistoriador olhou para aquilo, né? O vistoriador não pode apontar só para o que está em divergência, ele precisa dizer que ele olhou para aquelas coisas que estão de acordo e registrar isso. Então, ela é uma vistoria que geralmente aí são páginas e páginas, porque ela é bem completa. Essa vistoria ela vai ser a grande proteção, inclusive, da imobiliária, porque a imobiliária vai dizer, olha, eu testei naquela época, isso estava funcionando. E existe uma de divergência, não interessa, e não é legal você mandar para o inquilino essa vistoria de 80 páginas, para que ele pesque em 2, 3 páginas as divergências. Então, a gente precisa fazer um resumo e dizer, ó, os itens que estão divergentes e por que eles estão divergentes. Como é que estava na vistoria inicial, como é que está na vistoria final. E o apontamento depois que a imobiliária, por que ele precisa fazer a respeito daquilo. Então, a vistoria da divergência é a vistoria do locatário, essa segunda vistoria, e existe uma vistoria que é a vistoria do proprietário, que vai olhar para as estruturas. Ó, eu olhei para tudo aquilo e dentro daquilo ali eu já percebo que, né, existe uma calha enferrujada, existe uma cerca, né, existe um muro que já está com marcas ali existe um box que existe rejunte de banheiro se soltando, porque depois o ar-condicionado, enfim, assim, existe aí. Então, acho que essa grande pérola foi ter entendido, né, que primeiro, e outras imobiliárias fazem isso de outras formas, mas eu acho que a primeira que foi impactante para mim foi aprender isso, né? Nesses últimos 6 anos, aprender
que existem e isso você entrega para o proprietário já dizendo para ele, olha, para a próxima locação seria interessante a gente fazer isso e aquilo, porque aqui de fato a gente cuida do envelhecimento do imóvel, né? Então eu acho que isso é bem interessante, né? Para que a gente coloque em prática a cultura de cuidados do imóvel. Isso também está ligado muito à transparência, né? O que acontece, né? Eu lembro que quando a gente tinha imobiliária, a gente vendia muito para investidores dos Estados Unidos. Não sei se tu lembra disso. Sim. Criciúma, da onde a gente veio, da onde a gente vem, é a segunda cidade que mais exporta pessoas para os Estados Unidos. Então, o que acontecia? Tinha muitos criciumenses que compravam um imóvel em Floripa, né? Que era um local muito bom, ainda era muito barato, né? Na época, e aí eles botavam para alugar. Isso. O que acontecia? Esse imóvel entrava na carteira, essa pessoa vinha depois de 10 anos, né? Trabalhei lá de segunda a segunda, comprei 10 imóveis, agora vou ver como é que estão meus imóveis. Quando eles chegavam lá, imagina, imóvel em 10 anos sendo locado, ele desgasta, né? Ele desgasta piso, pintura, ele envelhece. Aí o que acontecia? Nossa, esse proprietário ficava maluco, né? Mas eu entreguei ele novo. Sim, tu entregou ele novo. 10 anos atrás, 10 anos atrás. Mas o que? Tinha erro nosso também, porque a gente não passava, a gente não dava um update para ele de como está o imóvel. A comunicação, né? E muito menos isso que a Denise falou, né? A gente oferecia para ele, talvez, se a gente oferecesse uma vistoria, já indicando, troca isso, troca aquilo. Então, eu acho que esse amadurecimento do mercado vem muito da cultura, né? O proprietário brasileiro, ele é muito aquilo ali, deixa alugar dessa forma, não investe em nada, né? O aluguel todo que ele pega, ele gasta consumido em qualquer outra coisa, ele nunca pensa em uma reserva financeira para um reinvestimento no teu bem, né? Então, acho que vai muito cultural, né? Isso, né? Eu tenho aconselhado proprietários de imóveis, né, que fazem isso como um investimento, né, adquirem imóvel para destinar esse imóvel para locação, que eles façam uma reserva financeira mensal, né, baseado no valor do aluguel, que no mínimo daquele aluguel que ele recebe líquido na conta, ele reserve 10% daquele valor que ele recebe daquele imóvel para uma conta separada, para que essa conta seja de reinvestir nesse imóvel, né? Para que seja aquele tratinho, sabe? Aquele talento no imóvel, assim. Sim. Trocar aquela torneira que já é uma torneira que está desgastada, que a gente sabe que vai dar um vazamento, que vai dar o vazamento para a pia, e daí ali já vai estufar o próprio móvel da cozinha. Sim. Então, trocar o porta papel higiênico do banheiro. Enferrujou, cansou, secou, se era de plástico, de acrílico, secou, já está velho, já está trincado. Então, trocar por um novo. São pequenos, né, talentinhos que você dá no imóvel, que eles já fazem diferença, e eles fazem diferença para até alugar mais rápido esse imóvel, e ele, inclusive, retorna esse valor, porque ele consegue um valor maior nessa locação. E isso me fez pensar na pérola que você tinha perguntado, né? Que a gente tinha mais uma pérola que a gente lembrou, né? Que a gente falei que todo mundo está curioso. Qual que é? Que eu falei aqui em talento, lembrei de novo do filé, né? A gente, uma época também, né? De escassez aí de mão de obra, a gente entendeu que a gente precisava ampliar o nosso hall de prestadores de serviço para fazer essas pequenas manutenções no imóvel, né? E a gente levou um zelador de um condomínio que fazia essas pequenas manutenções no condomínio. E que para ele, assim, eu faço, eu sei fazer. E a gente começou a testar o meu trabalho, vai ficar filé. Eu dizia, vai ficar bom? Ele respondia, vai ficar filé. E um dos filés dele, né, foi, de novo, no momento da desocupação, a gente chegou lá, o móvel da cozinha estava totalmente estufado, a parte de trás tinha levantado bancada, já tudo da água que tinha infiltrado, e o inquilino super bravo, dizendo, eu comuniquei para vocês que tinha vazamento aqui, e a gente respondendo por outro lado, mas a gente mandou o prestador de serviços aí, ele fez e concluiu o serviço.
E aquela discussão toda, o nosso prestador de serviços, na época, a gente tinha um outro que era mais testado, né, mais conhecedor, e foi lá, ele abriu, né, o que estava por trás dessa cozinha e viu o serviço que ele tinha feito de vedação. Nossa. Ele tinha passado um sabão, alguma coisa assim na ponta do cano, onde estava o vazamento, tapou com sabão, e depois ele amarrou com um saquinho de sacola plástica de supermercado. Meu Deus do céu. Esse foi o serviço de vedação que ele fez. Não comprou a tampinha, não comprou o da-rosca. Não mudou comprou, o cano. Não fez mudou o nada. cano, não fez nada. Ele foi lá, tochou com sabão ou qualquer coisa que fizesse uma liga e depois amarrou e atochou com um monte de sacolinha de supermercado e amarrou a sacolinha de supermercado. E esse foi o serviço filé, o que depois virou um bordão para nós, né? Claro. Que a gente falava, não, vai lá que vai ficar filé. Esse trabalho aqui, ó, tá filé. Não, é terrível, terrível. Mão de obra é um dos maiores problemas que o mercado como um todo, né? Não o mercado só imobiliário, mas o mercado de construção enfrenta, né? E aí, por isso que tem que ser valorizado isso, né? E tem que ser entendido que o imóvel, se ele está trabalhando como um bem, basicamente ele produz esse dinheiro e ele tem que ter essa manutenção, né? Porque passou 10 anos, o imóvel está velho, ele precisa de uma reforma. Quando você reforma o imóvel, dá um outro ar, você consegue alugar por muito mais dinheiro, né? Esse dinheiro retorna para você, né? É uma coisa também que eu aprendi, e eu aprendi com meu pai, né? Entregar o imóvel sempre da melhor forma, né? Acho que isso está um pouco também em princípios, né? Então, quando eu aprendi isso, faço hoje nos meus imóveis. Quando eu vou alugar ou vou vender o meu imóvel, vou lá, eu não saio tirando todas as... eu lembro que o meu pai falava muito que ele comprou um apartamento e quando chegou lá para usar o apartamento, o cara tinha tirado todos os bocal de luz, levado tudo. Então, é o cúmulo disso que a gente está falando, de economizar o máximo que tu puder, né? Então, tu tem que pensar um pouquinho no outro, né? O outro que vai morar ali. Então, o que custa, né? Tu investir um pouquinho, né? Então, acho que isso está muito também nisso, né? Essa é uma outra pérola que tu acabou de lembrar, que a gente fez a intermediação de uma venda, e nessa intermediação da venda, quando foi fazer a entrega do imóvel para o comprador, a vendedora, ela tinha tirado as torneiras, ela tinha tirado o chuveiro, ela tinha tirado os bocal de lâmpada, ela pelou o apartamento na hora da entrega, e isso para nós foi um baita de um problema. Claro, porque o proprietário novo provavelmente pagou com isso, né? Sim, porque para nós era uma coisa tão óbvia que alguém vendia com aqueles itens, né, que a gente jamais achou que que a gente ia passar por uma situação dessa. Depois disso a gente passou, né, a colocar uma ressalva, até destacar em negrito, nunca encontramos mais uma pessoa assim, mas destacar em negrito que ficava tudo, né, todos os metais, né, o imóvel da maneira que foi visitado, mas foi assim que a gente aprendeu. Mas sabe que a gente tem visto, né, clientes nossos fazendo a vistoria na venda, né? Então, assim, vendeu... Nessas condições. Quem comprou faz a vistoria lá, então isso faz parte do contrato. Que eu acho que é legal até, porque deixa aquilo mais, dizer, mais formalizado, né? Porque às vezes é aquele disse, né? Ah, eu te vendi, mas eu não te vendi com... Isso é um cúmulo, né? Tirar os bocais, sim, mas às vezes é um armário, às vezes é um sofá, né? Então isso é importante também, e acho que a vistoria, para esse fim também pode auxiliar. Não, com certeza. Todo mundo acha que quando comprou um imóvel passou por esses percalços, né? Porque um falou uma coisa, outro falou outra coisa, e depois também tem proprietário que se arrepende por causa de, vendi muito barato, agora quero ganhar mais um pouco. Então, acho que o mercado imobiliário, ele sempre lida com pessoas e você aprende muito com isso, né? Sim. E me conta um pouquinho, você está
ensinando, então, agora as imobiliárias esse processo de decisão. Como que as imobiliárias têm sentido das tuas monitorias? O que elas estão aprendendo com você? Sim, eu acho que o grande ensinamento, né? Para mim, um grande aprendizado nesse tempo foi quando caiu a ficha, né? As minhas fichas, elas caíram quando eu entendi que o processo de desocupação, ele é um processo que ele precisa encerrar em 30 dias. 30 Perfeito. dias não é para o inquilino morar mais 30 dias e sair depois desses 30 dias. 30 dias é para a gente encerrar todo o processo de desocupação. Entendido isso, tem uma série de ações que a gente precisa fazer para que de fato a gente consiga fazer um desembarque e uma entrega desse imóvel para uma nova locação em 30 dias. Uhum. Então, eu entendi que para que isso aconteça, uma série de iniciativas precisam ser feitas pela imobiliária. A imobiliária precisa ser a dona do processo. Sim. Porque é ela que entende de desocupação, é ela que faz desocupação diariamente. Né? É ela que trabalha com isso diariamente. O inquilino, muitas vezes, é o primeiro imóvel que ele desocupa. Sim, ele não Ou tem se noção. já faz muitos anos que ele desocupou, era com uma imobiliária diferente, o processo dessa imobiliária era diferente, o proprietário também não tem tantos imóveis assim, tanta experiência. Então, o processo ele precisa ser totalmente de iniciativa da imobiliária. E daí eu acho que já começa com o aviso de desocupação. Recebeu o aviso de desocupação, já faz o agendamento da vistoria de saída. E esse agendamento de vistoria de saída precisa ser antes desses 30 dias. Precisa dar tempo de fazer a vistoria, de voltar à vistoria, de ter um tempo de discussão sobre ela para ajuste do imóvel e para caber dentro desses 30 dias. E daí, para isso ainda ser possível, tem uma série de coisas que a gente tem que fazer na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, para deixar a parte de negociação ou o maior tempo livre ou maior assuntos já resolvidos numa parte delicada, né, que é a parte do recebimento, de fato, do imóvel. Então, eu acho que eu tenho trabalhado muito com isso, para a gente mudar a nossa cultura, o nosso entendimento do processo de desocupação. Eu entendi que, como mercado imobiliário, a gente tem uma cultura de deu o aviso de 30 dias, eu só preciso pegar essa pasta quando o inquilino vier agendar a vistoria, quando ele vier entregar a chave, o que é pior ainda, entregar a chave antes da vistoria, do meu ponto de vista. Com certeza. Então, você só precisa se preocupar com isso. Não. A partir do momento que ele desencadeou, que ele fez o aviso de desocupação, tem um processo que precisa de muita energia, que precisa de celeridade, que precisa de ações que vão contribuir para que essa transição final ela seja a mais tranquila, menos traumática e a melhor experiência possível para o locador, para o locatário e para a imobiliária. Sim. Então, eu tenho trabalhado muito com isso, Pablo. Né, Não, com as perfeito. imobiliárias, muito nesse foco. Sabe que nós criamos no ano retrasado, na verdade, um processo que ele tinha como objetivo ser tão fácil quanto a saída de um hotel. E tudo que a gente desenvolveu em processos e em tecnologia funcionava muito bem. E a questão de pagamento, a questão de fechamento, ele aumentou muito a comparação do que era vendido tradicionalmente. Então, por exemplo, se a imobiliária fechava 15% dos reparos e solucionava já essa parte desses problemas, a gente disparou a 60%. Por quê? Porque a gente tinha tecnologia para calcular todos os valores que eram necessários serem cobertos direto no imóvel. Mas não era só isso. Nossa tecnologia também permitia que, como você mesmo falou, esse locatário que já está apertado, ele pudesse financiar isso. Só que a gente teve que suspender por um tempo esse projeto justamente porque faltava a outra parte, que era a parte do trabalho da imobiliária deixando toda essa informação pronta para que seja muito mais fluido. Então, a gente viu que o mercado ainda não estava preparado, embora a tecnologia permitisse isso,
tinha muito trabalho anterior da imobiliária que ainda não estava sendo feito. E puxando o que a Denise falou, né? O que a gente vivenciou na pele foi que o vistoriador chegava lá no final, é aquilo como tu falou, né? Deixa acontecer, chega lá na vistoria e ele vai resolver. Aí o negócio já estava muito estressado, né? Então já estava com o tempo corrido, tinha que fazer a vistoria, às vezes a imobiliária agendava a vistoria para amanhã, né? Então, o que poderia ter sido feito, sei lá, 15 dias antes, 30 dias antes, no aviso, né, como tu fala. Então, ali são uma sucessão de estresse acumulado, né, que, como tu falou, se tu consegue já dar celeridade lá no começo, a vistoria lá no final, a desocupação, ela já diminui o estresse ali, né, o impacto que é aquele deixar tudo para resolver naquela hora. E é isso que a gente aprendeu, que a gente aprendeu na dor, né, que o vistoriador coitado lá sofria horrores, né? Ah, não, mas eu já falei para a imobiliária que esse sofá aqui eu já tinha tirado, mas onde é que está essa informação? E se tu recolhe essa informação antes da vistoria, né? Se tu vai pegando aquilo e que o vistoriador chega lá, tá com aquilo na mão, é muito mais fácil, né? Então são a sucessão de acontecimentos que a preparação e a celeridade evita muito desgaste, né? Acho que o que a gente aprendeu aqui na prática, né, todos nós, é que se você tem, né, a tecnologia, se ela estiver dissociada dos processos bem definidos, delimitados, entendidos, processos também que não é só um processo mapeado, mas um processo pensado nas melhores práticas, se isso se a tecnologia estiver dissociada dos processos bem definidos, e também das pessoas preparadas para isso, né? E daí as pessoas que trabalham com isso, e isso é muito presente, elas precisam estar preparadas em comunicação, elas precisam estar preparadas, né, para que a hora que alguém engrosse a voz, né, alguém exija algo que não cabe, essa pessoa... Artes marciais. Não só artes marciais, né, musculação, força, mas entender, né, da lei do inquilinato, entender o que é direito de ter bons instrumentos como uma vistoria bem feita para apoiar aquela decisão, para apoiar aquela argumentação, né? Ter técnica, saber fazer escutativa. Então, existe uma conjugação, precisa andar junto. Tecnologia, processos e desenvolvimento de pessoas. Isso é um tripé que ele precisa estar equilibrado. Se só um tiver desenvolvido sem os outros dois, vai ficar capenga, né? A câmera, né? Se ela tiver num tripé que uma perna tiver menor, ela vai cair. Sim, né? Então, não é diferente dentro da nossa empresa. Sim, e o processo da rescisão não é a vistoria. O processo da rescisão é todo esse arranjo. Todo esse arranjo. A vistoria é só um pedacinho dentro de todo esse processo. Então, a imobiliária, se ela quer terceirizar isso, ela tem que entender que ela tem que terceirizar diversos fatores. Um deles apenas é a vistoria e a cobrança desses itens. Mas tem todos os anteriores e tem todos os posteriores, que é a solução dos conflitos, né? Exatamente. E como que te ajudou esse aprendizado da comunicação não violenta nesse processo conflituoso? Acho que deve ter sido bem importante, né? A CNV, ela é um presente para mim, né? Um presente para minha vida como um todo, não só para minha vida profissional, como para minha vida pessoal. Eu falo isso muito, que eu comecei a estudar comunicação não violenta com muito preconceito. Uhum. Vindo de uma postura sisuda, vindo daquele papel de que deixa que a Denise resolve, que é quem está pronta para o combate. Vindo deste lugar, eu com certeza encarei com muita preconceito, né, o nome, comunicação não violenta. Então quer dizer que aqui a gente vai ser só paz e amor. Vai abraçar a árvore. Vou abraçar a árvore, vou fazer... Não é isso. E eu aprendi porque eu não tinha outra alternativa. A gente estava passando por um momento na imobiliária que era um momento de muito conflito com os nossos clientes em tudo que ponta, e que a Denise, a que dava conta de atender lá o conflito, ela já não estava mais dando conta, porque vinha de todo lado a toda hora e eu só estava fazendo isso.
Então eu entendi, peraí, né? A gente tem problema aqui e uma alternativa que foi apresentada foi a única alternativa que eu conheci na época e me joguei nela e isso me trouxe muito, mas muito desenvolvimento pessoal, profissional através da CNV. E o primeiro entendimento é que as pessoas elas são movidas por necessidades. Necessidades atendidas ou não atendidas. E essas necessidades atendidas ou não atendidas, elas desembocam em sentimentos. Você expressa isso através de sentimentos. Então, dependendo do sentimento, ele está expressando uma necessidade sua que está gritando por ser atendida ou está expressando uma necessidade sua que está absolutamente atendida. Então, o grande sinalizador dessa necessidade vai ser o sentimento. E você se torna um comunicador muito melhor quando você começa a enxergar isso. Opa, tem um sentimento aqui, ele está sinalizando que uma necessidade aqui. Eu começo a ficar curioso. O que será que essa pessoa está necessitando? E na desocupação, para mim, a chave caiu quando eu entendi que a imobiliária tinha necessidades. A equipe toda da imobiliária tem necessidades, a imobiliária como empresa tem necessidades, atendidas ou não atendidas. O proprietário tem as suas necessidades, a sua razão pelo qual está nessa relação, e o inquilino tem as suas necessidades. E todas as necessidades, elas são legítimas. Como é que você faz para você Mediar, né? trabalhar todas elas juntas? Essa habilidade. E a primeira habilidade que você vai precisar ter é ter uma escuta ativa, que vai conseguir identificar essas necessidades. Então, a CNV, ela trabalha muito isso, para que você conheça essa relação toda e, a partir dessa relação, você passe a enxergar as relações diferentes e, enxergando as relações diferentes, você passa a trabalhar de maneira diferente. Então, quando eu entendo que o proprietário, quando o proprietário recebe um aviso que o imóvel dele vai desocupar, ele tem uma necessidade dele que está abalada, que é abalada imediatamente, a segurança. Porque ele tinha uma segurança mensal de um recebível que ele não vai ter. Opa, será que vai ser mais 30 dias? Será que vai ser mais 60 dias? Será como que esse inquilino vai deixar o meu imóvel? Opa, a gente tem uma necessidade humana absolutamente legítima sendo abalada. Se eu entendo que essa necessidade ela está sendo abalada, eu saio da reclamação para a ação. Ou seja, qual que era a reclamação que a gente fazia, né? Quando a gente não entendia isso. Que proprietário chato, não pare de perguntar. Eu já falei para ele que eu não sei quando que o inquilino vai desocupar. Eu estou reclamando do meu cliente. Sim. Ao invés de eu entender e dizer, opa, ele está com a necessidade abalada. Como que eu posso atender ele de uma outra forma? Quem sabe colando o meu comercial, dizendo, olha, a gente já está trabalhando em offline com o teu imóvel. Olha, a gente tem uma vistoria bem feita que vai te garantir que o estado vai ser verificado do imóvel. Olha, a gente tem uma garantia contratual que se o inquilino... Eu estou alimentando a necessidade dele com outras estratégias, porque a estratégia anterior que eu usava é que ele ia receber o aluguel em dia. Essa estratégia não funciona mais quando entra o aviso de desocupação. Mas se eu entendo que essa necessidade ela foi abalada, eu passo a atender essa necessidade com outras estratégias. Então, eu acho que a CNV, ela me ajudou a entender a estrutura das relações. Né? E entendendo as estruturas da relação, a gente fica mais inteligente, emocionalmente inteligente, para pensar em alternativas e sair da reclamação para a ação. E daí, a partir disso, fazer a transformação. E é nesse ponto que eu comento muito sobre a transparência, né? Porque aí as imobiliárias, para fugir do conflito, muitas, né? Elas ocultam a informação. E aí o proprietário, ele acaba não sabendo que o imóvel dele foi desocupado ou está em processo de desocupação. Aí quando tem alguns cúmulos que a gente vê, né? Ele não recebe mais, daí que ele vai se tocar, opa, por que eu não recebi esse mês? E aí não, porque teu imóvel desocupou. Mas por que não avisou lá atrás para evitar o conflito?
Entendeu? Não, tu não precisa evitar o conflito, justamente, eu acho que a CNV ajuda muito nisso, né? Se as pessoas estão preparadas para realmente ouvir e saber já aquilo, a necessidade dele. A necessidade dele, às vezes ele precisa de uma transparência só, que você informe, o teu imóvel vai desocupar, mas eu já estou fazendo isso, já estou fazendo aquilo, vou fazer a vistoria, eu vou te mandar a vistoria para te dar uma olhada também, por que não? Entendeu? Você entendendo que, por exemplo, uma das necessidades pode ser, né, de um proprietário na hora da desocupação ou na sua relação com o cliente proprietário, né, como imobiliária, é uma necessidade de transparência, você começa a entender que existe essa necessidade, você começa a entender que entregar estratégias de você dar o estado, acompanhamento entre uma locação e outra, você enviar a vistoria inicial sempre a cada nova locação, enviar a vistoria final, aquela vistoria direcionada para o proprietário a cada final de um contrato, você montar esses pacotes, você dá um acesso também, a tecnologia pode ajudar isso, dele acompanhar as etapas que aquilo está acontecendo, você passa de reclamar que o cliente é ansioso, que o cliente, esse cliente é ansioso, esse cliente não sabe esperar. Olha como a gente está muito na fala da culpabilização do outro, delegação de responsabilidade para o outro, ao invés de a gente olhar para essa situação e dizer, como que eu posso fazer o meu melhor aqui? Tem necessidades que a gente consegue atender, tem necessidades que a gente não consegue atender e tem necessidades que a gente consegue mudar a estratégia para atender elas. Então, assim, e tá tudo bem, isso é das relações. Vai ter algumas que eu vou dizer, olha, eu entendo, e daí isso é empatia. Sim. Como é que você vai empatizar? Eu entendo a sua necessidade, eu estou vendo que está acontecendo você isso, que você está passando por esse momento, né? Eu, por outro lado aqui, estou nessa situação, e daí a imobiliária se reconhece também como um sujeito com necessidades, né? E a gente precisa compor aqui, eu estou dando o meu melhor, eu posso te entregar isso no momento, essa entrega específica, ela não é possível por causa disso, daquilo, mas a gente pode pensar em alternativas. Então, olha como toda a minha fala, e é isso que a CNV diz, essa é uma fala não violenta. Essa é uma fala que respeita. E ela não é não violenta porque ela é passiva, bonitinha, porque ela é passiva, porque ela é amorosa, porque ela só sabe dizer sim, porque ela aceita qualquer coisa. Não, ela é uma fala não violenta porque ela é uma fala que entende o sujeito que está falando, entende o sujeito que está escutando, né? Entende todos os sujeitos daquela relação e trabalha com as necessidades, com as especificidades de cada sujeito dentro da relação. Por isso que ela é chamada de não violenta. Ela não violenta as necessidades, ela não violenta o momento, ela não violenta as circunstâncias, ela não passa por cima dessas coisas, né? Ela considera essas coisas para fazer uma composição a partir desses elementos. Não, muito bom, muito bom. Acho que o tempo passou voando e achei super interessante a forma que a gente fechou justamente com essa parte de comunicação não violenta. Denise, como falei no início, você hoje é uma das 20 pessoas mais influentes do mercado imobiliário. Então, com certeza, vai ter muitas pessoas que querem escutar um pouco mais o que você tem para contribuir. Então, gostaria que você deixasse, por favor, aqui um convite para te seguirem, falar qual que é teu Instagram para te seguirem as pessoas e acompanhar a tua trajetória, né? Sim, foi uma grande... Para mim, foi uma grande alegria, né? Passar os meus 22 anos, né, de mercado imobiliário e ter esse reconhecimento, de estar aí fazendo parte desse grupo seleto, né, e se for falar ainda do mercado, da lista de 100 mais influentes, né, são só 11 mulheres, então eu estou entre essas 11 mulheres, então é um reconhecimento que me enche realmente de orgulho, de felicidade, e também possibilita que mais pessoas também, eu consiga me comunicar com mais pessoas, né, para levar isso, né, que é o meu grande propósito, sempre foi um propósito de, ao sair da minha imobiliária, do meu dia a dia, conseguir, assim, ter espaço de tempo, né, para olhar
para outras realidades e poder contribuir para essas realidades. Então, acho que eu posso contribuir muito, né, para os processos, especialmente para os processos administrativos da imobiliária. Então, posso contribuir ainda muito mais para o mercado de locação até aqui. Então, o convite, né, que me sigam é Denise Vieira Floripa, né, no Instagram. Sou super acessível, dá para mandar mensagem lá e a gente começar a se conectar. Já tem bastante conteúdo no meu próprio Instagram, vai ter bastante ainda, né, em 2025. E mais uma vez, obrigada pela oportunidade, vai ser um prazer, né, estar aqui falando. Obrigado, Outras vezes Denise. também com a House. Obrigado, Denise. Obrigado, Obrigado. então. Agradeço. E eu convido vocês a seguir os outros capítulos, acompanhar nossas redes sociais, acompanhar o Pérolas do Imobiliário aqui no YouTube. Sempre vamos trazer pessoas que elas são relevantes, são interessantes e que têm um monte de histórias divertidas, histórias, anedotas diferentes para contar sobre o mercado imobiliário. Então, agradecemos a todos vocês que participaram e tenham um bom dia.